Olá pessoal, mais uma aula de física para você, hashtag Vencer Sucesso, esse é o curso Agora Vai, seu canal de física no YouTube. Pessoal, Game of Physics preparatório para nem gravitação, aula de número 2. Nessa aula a gente vai falar da lei da gravitação universal de Isaac Newton, a chamada quarta lei de Newton. Gente, dado dois corpos, podem ser dois planetas, quaisquer corpos que possuam massa e estejam à distância, vai sempre ter uma atração gravitacional entre eles. Qualquer corpo que possui massa vai atrair gravitacionalmente todos os corpos que estão à sua volta, ok? Isso vai depender da distância e da massa desse corpo. Bom, a força gravitacional descoberta por Newton é o seguinte: a força depende do produto das massas dos corpos. Quanto maior as massas, maior vai ser essa força de atração. E vai diminuir com o inverso do quadrado da distância. Quanto maior a distância, menor vai ser essa força. E sempre com o inverso do quadrado, ok? Se eu dobro a distância, a força cai 4 vezes. Se eu triplico a distância, a força cai 9 vezes. Guarda essa dica, porque às vezes a pergunta é só isso daí, você não precisa fazer conta. Só que para calcular isso daqui, faltava uma constante, a chamada constante gravitacional, que é esse Gzão aqui, ó. Dá uma olhada no seu livro, procura aí, eu vou deixar aqui descrito no link abaixo o valor dessa constante para a gente não se perder. E aí é só aplicar a força. Força gravitacional é a constante gravitacional vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado desses corpos, beleza? Lembrando que dado planetas, por exemplo, a gente vai ter que calcular a distância do seu centro de massa. Então a gente vai ter que pegar o raio desse planeta, mais a distância que tem um do outro, mais o raio do outro planeta. Essa vai ser a distância do centro de massa e não a distância da superfície desses corpos, beleza? Gente, outro ponto importante para a gente ver nesse resuminho aqui são os satélites em órbita circular. Imagina que eu tenho um satélite aqui em órbita circular em relação a um planeta, ok? Quando tem uma órbita circular, a força que atrai esse corpo é chamada de força centrípeta. Mas a gente sabe que essa força centrípeta não é uma força nova. Ela sempre representa alguma força que já existe no sistema. E essa força é chamada de força gravitacional. É a força de atração entre o satélite e o planeta, beleza? Como que a gente faz? Iguala essas duas forças. Força gravitacional é a própria força centrípeta nesse caso. Força gravitacional é constante gravitacional vezes massa do planeta vezes a massa do corpo dividido pela distância ao quadrado. E a força centrípeta é a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Sabendo que essa distância é o próprio raio de órbita desse sistema, a gente pode tentar descrever qual que é a velocidade de órbita de um satélite, por exemplo, em torno da Terra. Ok? É só igualar esses elementos e isolar a velocidade. Então a velocidade vai ser raiz quadrada de constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pelo raio. Percebe que a velocidade de órbita então não depende da massa do corpo, do satélite. Vai depender simplesmente da massa do planeta, daquele que atrai esse corpo. Beleza? Outro ponto importante que a gente pode relacionar forças nesse sistema, que são forças iguais, mas com nomes diferentes, é a relação da força gravitacional e o peso. Os corpos caindo num planeta qualquer. Se existir massa nesse planeta, vai existir força gravitacional. E se tem força gravitacional, vai ter peso. E aí a gente pode fazer que peso é massa vezes a aceleração gravitacional e a força gravitacional é a constante vezes a massa do planeta vezes a massa do corpo. Olha o que acontece com a massinha do corpo, a gente corta. Então os corpos caem com a mesma aceleração, independente das suas massas, beleza? E aí a gente pode calcular então a aceleração gravitacional, que é a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pela distância ao quadrado. Beleza, pessoal? É uma apresentação desses conceitos, uma apresentação dessas equações que a gente vai utilizar nas aulas posteriores na resolução de exercícios. Força gravitacional, lei de Newton e o movimento de um satélite em órbita circular e a relação de forças. Os vestibulares e o Enem sempre cobram essa relação, igualar a força gravitacional com uma outra força, ou força centrípeta ou a força peso. Ficou a dica? Essa é a dica de hoje. Esse é o hashtag Vencer Sucesso curso. Agora vai Game of Physics. Pessoal, não deixe de dar um like no nosso vídeo, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar em suas redes sociais. Só assim você mantém o nosso curso na ativa. Valeu, galera. Até a próxima aula. Se inscreve aí, valeu? Falou!